Vamos para a palavra do Senhor. Abra de novo sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, vamos ler a partir do versículo 54. Nós estamos falando sobre os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus. Estamos falando sobre o tempo em que as mulheres e os discípulos precisaram aguardar até a manifestação do sobrenatural, da ressurreição do Senhor Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 54, diz assim: era o dia da preparação, e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa, prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Só até aí. Antes de eu entrar na mensagem dessa manhã, ontem à noite, eu falava sobre a atitude das mulheres, que ainda na sexta-feira, horas depois, momentos depois da morte de Jesus na cruz do Calvário, estavam preparando perfumes e especiarias aromáticas. Eu falava ontem sobre a importância de adorarmos ao Senhor, mesmo dentro de uma situação adversa, mesmo ainda aguardando um milagre, aguardando a transformação, a mudança que precisamos. A gente não deve esperar o milagre para adorar, mas devemos adorar para que o milagre aconteça. Quando falamos de perfume, quando falamos de especiarias, quando falamos de aroma, de cheiro suave, falamos de adoração, falamos do derramar do nosso coração diante do Senhor. Assim como Maria, irmã de Lázaro, tinha feito, agora essas mulheres repetem o ato, se organizam para preparar aquilo que elas queriam entregar, presentear ao Senhor Jesus. Mas há um detalhe que eu não falei, se eu não me engano, ontem, e que hoje pela manhã, estando lá no alto do monte, o Espírito Santo me fez lembrar e queimou no meu coração. O texto que a gente acabou de ler nos mostra que as mulheres foram atrás de José e, fazendo uso dos evangelhos, dos 4 evangelhos, fazendo uso das informações entregues por Mateus, Marcos, Lucas e João, nós sabemos que esse homem aqui que elas seguem, esse José que elas seguem, é o José de Arimateia, aquele que pediu permissão para colocar o corpo de Jesus num sepulcro novo. Então, um homem que era um discípulo antigo de Jesus, mas que não se manifestava, um discípulo meio secreto, no momento da morte se manifesta, pede autorização, pega o corpo de Jesus e leva até um sepulcro, leva até um lugar que era de sua propriedade. Mas o detalhe, que eu não lembro se eu falei isso ontem, e que me chama a atenção, é que as mulheres seguem a José. Elas decidem seguir a Jesus. E aí, por dedução lógica, eu te pergunto, qual é o sentimento delas? Por que elas seguem a José? Vamos para o contexto. Você está ali, vendo Jesus sendo crucificado. Você ouve Jesus bradando: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Você vê Jesus morrendo. E aí você vê um homem, José de Arimateia, que talvez você já o conheça, porque era um discípulo, mesmo que distante, mas era um discípulo, pedindo autorização para pegar o corpo, levar para o sepulcro novo.
E aí, ainda assim, você decide seguir esse homem. E o texto diz, elas vão atrás e elas veem aonde José coloca a Jesus. Qual é o sentimento delas? Por que elas fazem isso? Alguém pode dizer desconfiança. Ok, pode até ser desconfiança. Elas estão seguindo ao Senhor Jesus, seguindo a José de Arimateia, para saber o que ele faria com o corpo do Senhor Jesus. Pode ser desconfiança. Agora, eu acho que essa desconfiança, ela vem a partir de um outro sentimento. Qual, pastor? Zelo, cuidado. E aí, hoje pela manhã, eu vendo a mulherada toda ali orando e clamando, o Espírito Santo me fez lembrar, e ele queimou no meu coração algo que eu tenho quase certeza que eu não falei ontem. O que, pastor? Que as mulheres são as zeladoras do corpo. Eu não sei se vocês entenderam, irmãs, mas esse texto traz a mim uma revelação de que as mulheres cuidam do corpo. Elas chegam a ser chatas. Elas beiram a desconfiança. Aonde ele vai levar o corpo de Jesus? Imaginemos que José de Arimateia tenha dito, eu vou levar o corpo de Jesus para o sepulcro que fica em tal lugar. A gente quer ver. Não precisa. Fiquem aqui. Sabe a mãe que entrega o filho na mão do pai, mas fica de olho? Há uma desconfiança? Claro que há. Mas essa desconfiança vem de um outro sentimento, que é o de zelo, de cuidado. É o meu filho, eu quero saber o que você vai fazer com o meu filho. Então, minha irmã, receba. Deus plantou no teu coração um sentimento de zelo e de cuidado pelo corpo de Cristo. E quando falamos do corpo de Cristo dentro da nossa realidade, estamos falando da igreja. Vou jogar um peso sobre os seus ombros, minha irmã. Você é responsável pela manutenção da comunhão. Você é responsável pela manutenção da harmonia entre irmãos. Pastor, mas só as mulheres? Não. José de Arimateia, ele teve essa preocupação. Ele quis dar dignidade ao Senhor, o colocando num sepulcro novo. Junto com ele, Nicodemos, que também se preocupa com o corpo. Então os homens também têm esse sentimento. Mas esse texto me chama a atenção de que o sentimento das mulheres é tão grande que elas se tornam fiscais dos homens. Até dos homens que já estão com esse sentimento de cuidado. É como se você olhasse para mim e percebesse em mim um sentimento de cuidado com o corpo, mas ainda assim me fiscalizasse para que eu fizesse direitinho. Aí alguém pode dizer, pastor, o senhor está dando na mão das mulheres um negócio muito sério, porque agora elas vão cuidar de tudo, elas vão se meter em tudo. O texto me mostra as mulheres seguindo, acompanhando, mas não falando nada. Por quê, pastor? Porque a arma é só a visão e a intercessão. Deus, a partir desse retiro, vai levantar as mulheres como intercessoras do corpo. Mulheres que vão cuidar do bem-estar do corpo. Mulheres que vão orar pelo pastor, orar pela liderança, orar pelas finanças da igreja. Mulheres que vão cuidar, vão manter a igreja do Senhor. Sujou, limpou, quebrou, consertou. E quando tem um homem responsável por uma dessas coisas, as mulheres estão ali para
para cobrar, para interceder e para levantar os braços desses homens. Vamos fazer direito, vamos fazer o melhor, vamos fazer com excelência, porque essa é a casa do nosso Deus, essa é a casa do nosso Pai. Não é qualquer corpo, é o corpo de Cristo. Oh, você pode aplaudir ao Senhor, porque essa responsabilidade vem acompanhada de investimento. Deus não só nos dá a responsabilidade, mas Ele investe em nós aquilo que vamos precisar para desenvolver essa responsabilidade. Então, minha irmã, receba sabedoria do alto, receba espírito de inteligência, receba espírito excelente. Eita! Porque o espírito excelente cuida, zela. O espírito excelente organiza. Irmão, é impressionante. Quando uma mulher se deixa usar por Deus e a graça do Senhor recai sobre ela, aquilo que está bagunçado ela organiza, aquilo que está demorando ela agiliza. É impressionante. Eu tenho na minha casa um exemplo. Somos 3 homens. Pode juntar os 3 que não dá meia Denise. As ações são assertivas, são objetivas. Aí alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas existem alguns serviços domésticos que a mulher desenvolve melhor porque os homens não tiveram a oportunidade de desenvolver na adolescência. Tá bom, pode não ter desenvolvido na adolescência, mas e depois de adulto? Eu sou casado há 25 anos, irmãos. Há 25 anos eu tento lavar louça igual a Denise lava, e eu não consigo. E eu não estou falando de, isso não é trabalho para homem, não. Eu estou assumindo a minha incompetência. Muitas coisas eu já melhorei. Eu lavava a louça com a bica, com a torneira aberta o tempo inteiro. Primeira coisa que ela me ensinou: para que essa torneira está aberta? Por que você está gastando essa água toda? Não, porque eu estou lavando. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Denise, em 3 minutos, ela pega, ela lava tudo e ela arruma um jeito que ela consegue organizar dentro da cuba. Eu não consigo isso. Se eu lavar um copo, eu não consigo colocar ele dentro da cuba para lavar um outro copo. Eu coloco ele na pia. E aí eu já molho a pia toda. Se são vários copos, eu coloco vários copos que eu ensaboei aqui, na pia. Ela não, ela organiza tudo dentro da cuba. Quando está tudo organizado, aí ela abre a torneira. Em 3 minutos, ela enxágua tudo, coloca no escorredor, puxa, tira o rodo, bota no lugar, passa um negócio. Quando eu olho, está tudo limpo, pronto. É um espírito de excelência. E eu estou, em Deus, autorizado a amplificar isso na tua vida, minha irmã. Então fala para uma irmã falando para a irmã agora. Diga: Deus vai te usar de uma maneira tremenda. Vai colocar em você espírito de inteligência, vai colocar em você espírito excelente. A Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente. Daniel era assertivo, ele solucionava problemas. Ei, minha irmã, levanta a sua mão, me deixa declarar. Você vai chegar, vai se deparar com um problema, mas nas tuas mãos a solução vai ser encontrada. Depois da tua passagem, o problema vai acabar. E a começar pela igreja, eu quero declarar que hoje Deus investe em você responsabilidade de zeladora, de cuidadora do corpo de Cristo. Isso era para eu ter falado ontem. Não falei, mas o Espírito Santo me cobrou no alto do monte hoje. Quando eu vi as mulheres unidas ali intercedendo por nós homens, as mulheres unidas ali intercedendo pela igreja, Deus disse para mim: há um investimento sobre ela, libera. Há um investimento sobre elas, libera, não retenha. Espírito excelente, organização, mulheres cuidadoras do corpo. O texto nos mostra
que as mulheres seguem a José, analisam, acompanham, anotam, veem tudo direitinho. E aí, quando está tudo organizado, aí então elas voltam para casa. Tinha ainda um pedacinho de dia. Eu falei ontem, a sexta-feira ela começava, a sexta-feira terminava, o sábado começava por volta das 18 horas. Jesus morreu às 3 da tarde de sexta. Então, o corpo foi retirado da cruz, foi levado ao sepulcro, as mulheres acompanharam, voltaram, chegaram em casa, de repente 5h15, 5h30, tem ainda um tempinho da sexta. E aí elas então organizam as especiarias, elas organizam os perfumes, e diz o verso 56 na última frase: e no sábado descansaram em obediência ao mandamento. E aí a mensagem de hoje fala sobre isso. A mensagem de hoje fala sobre descanso. Olha para o teu irmão e diga para ele: aprenda a descansar. Nós não encontramos no texto bíblico alguém fazendo alguma coisa nesse sábado. E olha que eles até poderiam fazer, porque Jesus já tinha dado um novo significado para o sábado. O sábado no Antigo Testamento foi instituído como o dia do descanso. Todo judeu era proibido de trabalhar no sábado. Mas Jesus vem e dá um novo significado, dizendo: realmente é necessário um descanso, mas não necessariamente no sábado. Você pode organizar a sua vida de acordo com a nossa cultura. O dia do descanso nem é o sábado, é o domingo. A maioria das pessoas não trabalham domingo e não no sábado. Então era uma questão de adaptação. Jesus, ele diz: vocês estão presos à lei, quando na verdade agora é tempo de se prender à fé. Elas poderiam até trabalhar no sábado, fazendo uso de algumas palavras dadas por Jesus anteriormente. Mas não, aqui nem elas e nem ninguém no contexto bíblico trabalha no sábado, porque era necessário cravar: eu preciso descansar. E o mais interessante é que elas descansam em meio à dor. Elas descansam em meio à dificuldade. Elas descansam em meio à interrogação, à dúvida. Eu estou recebendo essa palavra para a minha vida. E eu quero declarar sobre a sua vida também. Nenhuma tribulação vai tirar o teu sono, nenhum problema vai gerar insônia em você. Eu quero declarar na autoridade que há no nome de Jesus, que a despeito de todas as coisas, independente das circunstâncias, você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir o sono dos justos. Mais do que isso, eu declaro que enquanto você estiver dormindo, Deus vai estar trabalhando por você. Descansa, descansa. Me ajude a ministrar. Olha para o teu irmão e diga: estude. Diga para ele: trabalhe, passeie, mas descanse. E aí o Espírito Santo, ele vai falando ao meu espírito. Eu vou lendo o texto bíblico e o Espírito Santo vai me fazendo lembrar de outras passagens e gerando conexões que eu nunca tinha percebido. Porque a Bíblia explica a Bíblia. Estava orando e Deus me fez lembrar do Monte da Transfiguração. O que aconteceu no Monte da Transfiguração? Jesus sobe com 3 discípulos. E lá aparecem para eles Moisés e Elias. Moisés, ninguém achou o corpo dele. Elias foi arrebatado às margens do Jordão. No Monte da Transfiguração,
Pedro, Tiago, João, Jesus, Moisés e Elias. A lei e os profetas. Algo tremendo. Para que esse momento foi estabelecido? Para a voz bradar do céu. Jesus, no alto do monte, com aquele que representava a lei, com aquele que representava a profecia, ouve de Deus: este é o meu filho amado, a ele escutai. Jesus fala para Pedro, Tiago e João: vocês podem até ter Moisés como referência, Elias como referência, mas é Jesus, o filho amado. Nós fazemos parte de uma geração que estabelece referências, e não há nada de errado desde que a referência seja boa, mas ela não pode ser colocada no mesmo patamar que o Senhor Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então o Monte da Transfiguração tem esse aspecto didático de mostrar para os discípulos a quem nós devemos ouvir. Quem está comigo, diga amém. Mas o Espírito Santo me fez enxergar uma outra coisa. O quê? No Monte da Transfiguração, Jesus reúne 2 estressados. Parece até que ele pinçou. Parece que ele foi lá e puxou. Estressadão, vem. Outro, estressadão, vem também. Como assim, pastor? Irmãos, Moisés viveu uma experiência terrível por causa do estresse. Acompanhe meu raciocínio. Números capítulo 12, se eu não me engano, versículo 3, diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Há uma outra versão que diz que ele era o homem mais paciente de toda a terra. Mas esse mesmo Moisés perde a linha. Tem uma hora que a demanda é tão grande sobre ele, que ele ora ao Senhor dizendo: eu não sou pai desse povo todo, eu não dei a luz a esse povo todo, pelo menos distribui a responsabilidade com outros. Porque é toda hora, Moisés, irmão, presta atenção, 4 dias aqui no sítio, tem hora que eu já fico tonto. Imagine 40 anos no deserto, 4 dias aqui no sítio, com 1000, eu já fico estressadão. Imagine 40 anos com milhares, milhões. Ele não aguentou, ele disse: Senhor, está difícil. Deus pega, retira dele a unção e reparte com outros 70. Calma, Moisés. Moisés sobe ao Sinai, experiência maravilhosa, fica 40 dias lá em cima. Quando ele desce, ele vê o seu irmão o traindo. Arão confecciona um bezerro de ouro, e o povo de Israel, que tinha visto 10 pragas caindo sobre o Egito, o mar vermelho se abrindo, agora está adorando um Deus com D minúsculo, que tem boca, mas não fala, olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve. Pastor, o que Moisés faz? Moisés quebra as tábuas da lei. Deus precisa dar a ele de novo. Irado. Eu preguei esses dias sobre a rocha. Deus diz para Moisés: Moisés, vai lá e fala a rocha. Pá! Ele dá uma pancada na rocha. A rocha não jorra água na pancada que ele dá. Já era para ele se ligar. Opa! Mas ele estava com tanta raiva que ele pá! Dá outra. Estresse. E Elias? Elias? Irmãos, Elias foi parar no ribeiro de Querite. Lá ele era alimentado por corvos. Depois Deus manda ele para a casa da viúva em Sarepta. Ele vai lá e lá Deus opera maravilhas, milagres. Depois Deus manda ele voltar, porque a chuva estava para cair. Aí ele se depara diante de 950 profetas do diabo no alto do Monte Carmelo.
Os profetas oram, nada acontece. Elias ora, o fogo cai do céu. Depois Deus dá nas mãos de Elias aqueles homens todos. Aí a rainha Jezabel fica sabendo, fica com raiva e diz: amanhã vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com os meus profetas. O que ele faz? Mete o pé. Diz a Bíblia que debaixo de uma árvore ele pede ao Senhor para morrer. Mais à frente ele diz: eu estou sozinho, quando na verdade ainda existiam 7.000 de pé que não haviam se dobrado. Mas quando a gente está estressado, a gente não enxerga nada à nossa volta, a gente não vê quem está perto da gente e a gente até pensa em morrer. Me ajuda a ministrar, olha para o teu irmão e diga: aprenda a descansar. Eu estou pregando para mim, irmãos. Eu estou tentando aprender que existem coisas que eu não vou conseguir resolver. Existem coisas que eu preciso entregar nas mãos do Senhor. Por que a gente tem tanto medo de dizer não deu tempo? Por que a gente tem tanto medo de dizer não deu certo? Por que a gente tem tanto medo de dizer não consegui? Tem hora que a gente precisa assumir a nossa limitação humana. Não consegui, não deu certo. Ah, mas vão falar mal de mim, que falem. Mas eu preciso descansar. Porque se você se cobrar, as pessoas vão te cobrar mais ainda. E esse nível de cobrança vai subindo, e daqui a pouco você está quebrando as tábuas da lei. Daqui a pouco você está pedindo a morte. Daqui a pouco você está dizendo para Deus que está sozinho, quando na verdade tem um monte de gente contigo. Quem tem ouvidos? Nós viemos ao sítio para descansar. A quem consegue, pastor? Irmão, presta atenção. Quer ver eu arrumar uma briga aqui no sítio? É eu chegar e falar para vocês assim: hoje à noite não tem culto, nós vamos jantar. Quando der 8 horas, nós vamos apagar tudo. Todo mundo vai dormir. Só vamos acordar amanhã, 10 horas da manhã. E vai ter um banquete aqui, café da manhã para todo mundo. Quem topa? E vão me linchar. Não, pastor, tem que ter culto. Não, pastor, e depois do culto tem que ter resenha. Irmãos, vocês não fazem ideia da briga que eu compro com o pessoal da Honda para mandar apagar o sítio 1h30, 2 horas da manhã. Porque se deixar, a turma vira à noite, acordada. Aí depois vai dizer para mim: estou cansado. Tá nada. Era para descansar, mas quem consegue? O Espírito Santo tem ministrado ao meu coração que ativismo também é idolatria. Existem pessoas que estão adorando a ação. Elas se acham sem sentido de viver quando não fazem nada. Irmão, Josafá, o guerreiro, estava lá pronto para vencer. Pede a Deus uma estratégia e Deus responde para ele: não faça nada, a batalha é minha. Será que você conseguiria? Será? Será que você está nesse nível de confiança? Entregar tudo na mão do Senhor? Senhor, não vou fazer, o Senhor está mandando, eu vou obedecer, é tua, Senhor, vai na minha frente. Irmão, a gente canta, a gente pede, a gente fala da boca para fora, mas na hora da ação a gente quer ensinar Deus a ser Deus. A gente quer mostrar para Deus qual é o caminho que Ele tem que ir, quando na verdade Ele só quer que a gente descanse. Fica calmo, rapaz, eu sou o teu pai, eu zelo por você. Quantos querem aprender a descansar aí? Digam amém. Muita agitação. Eu quero terminar, mas eu quero mostrar para você que o povo de Israel caiu diante da Babilônia por causa da idolatria, sim, mas não foi só idolatria. O povo de Israel caiu diante da Babilônia também por falta de observação do descanso. E uma coisa está entrelaçada à outra. Ei, olha para mim. Falta de descanso está entrelaçado à idolatria. Eu não durmo porque eu só penso no trabalho. Eu não durmo porque eu só penso no ministério.
Eu não durmo porque eu só penso em dinheiro. Eu não durmo porque eu só penso em poder. Sabe quem dorme? Sabe quem descansa? Quem confia no Senhor. Quem não descansa, pastor, é quem não confia em Deus. É quem acha que tem que resolver porque só Ele pode resolver. Faça a cara de profeta, mas aquela cara de profeta invocado. Olha para o teu irmão e diga: tu não sabe de nada. Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 6, verso 31. Acompanhe minha leitura. Diz assim: havia muita gente indo e vindo. Repita comigo: indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo nem para comer. Dentro da nossa realidade hoje, sabe o que eu vejo aqui? Está bombando. Alguém me pergunta: como é que foi o retiro? Você não faz ideia. Era gente indo e vindo, indo e vindo, e eu não tinha tempo nem para comer. Caramba, hein? Né, pastor? Se a gente conversar com pastores, com lideranças, está bombando. Hein, pastor Rafael? Eu te perguntar: e aí, como é que estão os sacerdotes? Pastor, estou tendo tempo nem para comer. Pergunto para o pastor Anderson: e o Adore? É criança indo, voltando. Meu Deus, cara. Engano. Sério. É sério. O diabo vai plantando no nosso coração um ativismo que nada tem a ver com adoração, tem tudo a ver com idolatria. Um ativismo que nada tem a ver com ministério, tem tudo a ver com querer aparecer. E presta atenção, estou pregando para mim, tá? Talvez aqui eu seja o que mais se cobra. Só que essa palavra vem me confrontar. O Espírito Santo veio dizer para mim: calma, descansa. Irmãos, a gente se orgulha de dizer que não está dormindo direito. A gente se orgulha de dizer: estou trabalhando pra caramba, não tenho tempo para minha mulher, não tenho tempo para nada. A gente enche a boca para dizer: você está destruindo a sua casa, você está destruindo a sua saúde, você está destruindo o seu ministério. Segura na mão do seu irmão, porque se ele está acordando, porque agora também não é hora de dormir, estou falando de descanso, mas na hora certa. Agora é hora de ouvir. Sacode a mão do teu irmão e diga para ele: para! Porque o ativismo está fazendo você descer a ladeira abaixo. Havia muita gente indo, vindo, a ponto de eles não terem tempo nem para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Jesus. Imagina, Jesus dizendo: pode parar, para, vem comigo, vamos para um lugar deserto. Não, mas Senhor, tem gente indo e vindo, deixa ir e vir, vem comigo, descansa. Essa palavra está mexendo comigo e eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, me ensina a aplicar essa palavra, porque eu quero ir devagar e sempre, não quero sair correndo e me arrebentar na primeira curva. Vamos seguir aqui na palavra. Levítico capítulo 19, versículo 3 diz assim: respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Presta atenção, olha a conexão que o texto dá: idolatria, família e também descanso. O texto diz: pai e mãe, sábado e idolatria. Tem gente que, pela falta do descanso, do ativismo, está perdendo a sua casa, está perdendo a sua família. Irmão, imagine se Deus dissesse agora: para tudo e vai cuidar da sua esposa. Irmão, a gente ia brigar com Deus. Família, descanso. Mas aí a gente, sem perceber, está se idolatrando, está idolatrando o ministério, está idolatrando a igreja. Para qualquer pastor, essa mensagem é um tiro no pé. Por quê? Porque eu estou te liberando para descansar, quando na verdade a ideia é ir fora, é te prender, é encher você de atividade. Só que uma hora a conta chega, e aí pode não dar mais tempo,
Jeremias capítulo 17, versículo 27, eu disse ainda há pouco, Babilônia dominou, derrubou, destruiu Jerusalém por causa da idolatria, mas também por causa da falta de descanso. O texto diz, mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como um dia sagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém, no dia do sábado porei fogo nas suas portas, que consumirá os seus palácios. Não quer descansar não? Então vou deixar o inimigo se andar com você. Está se achando poderoso? Está se achando forte? Então vou deixar o inimigo te enfrentar. Aí eu quero ver se você vai ser forte. Babilônia, Nabucodonosor. Tem outro. Isaías capítulo 30, versículo 15. Falei isso ontem, você vai falar de novo para o seu irmão. Olha para ele e diga, segure essa pancada. Isaías capítulo 30, versículo 15 diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Tem gente que está achando que a salvação está só no arrependimento. O texto diz, está no arrependimento e no descanso. Eu me arrependo e me entrego. Eu me arrependo e descanso. Eu vou fechar. Mas você conhece a história de Geazi? Quem aqui já ouviu falar em Geazi? Quem era Geazi? Moço de Eliseu. Alguém aqui conhece Eliseu? Eliseu foi quem? Foi profeta. E além de profeta, foi moço de Elias. Elias ungiu o seu moço Eliseu como profeta. Eliseu não ungiu o seu moço Geazi como profeta. Por quê, pastor? Porque quer queimar etapa. Se mete onde não é chamado. Quer fazer aquilo que Deus não está mandando fazer. Ativismo sem direção, sem orientação. Só vou te citar um exemplo. Capítulo 5, 2 Reis. Naamã vem de fora, procura Eliseu, para que Eliseu orasse por ele, e ele então fosse curado da lepra. Geazi abre a porta, pois não, sou Naamã, general, vim aqui para ver Eliseu, chama ele. Só um minuto. Profeta, general Naamã está aí com uma tropa enorme na porta, chamando o senhor. Vou não, tem mais o que fazer, estou descansando. Como está descansando? É o general que está aí na porta. Há tempo para tudo, não vou. Não, mas ele está querendo ser curado, ele vai ser curado. Manda ele ir lá no Rio Jordão e manda ele mergulhar 7 vezes. Irmão, presta atenção. Já era para Geazi entender, opa, é nesse caminho que eu preciso trilhar. Geazi volta, diz, olha, ele está mandando o senhor lá no Rio Jordão. Eu ir no Rio Jordão, ele não vem nem aqui na porta me receber? Que audácia é essa do profeta? O profeta está descansando. Ele vai. Mergulha. É curado ou não é? É. Aí ele volta. Geazi abre a porta. Opa, estou curado. Que bom, deu certo. Chama lá o profeta. Eliseu. Vou não, tem mais o que fazer. Não, o que o senhor quer? Eu vim aqui para presentear ele, eu quero agradecer a ele. Porque ele mandou eu ir lá no Rio Jordão, eu fui e está tudo certo, então eu quero presentear ele. Profeta, ele está cheio de presente. Ele trouxe tudo. É a nossa hora. Chegou a nossa honra. Deus está virando o jogo. Não quero nada. Diz para ele que eu não quero nada. Eu não preciso nada dele. Tudo que eu preciso vem do Senhor. Ei, escute, olhe para mim.
humanamente falando, trazendo para os nossos dias, Eliseu está cortando uma conexão de respeito. Ele está cortando um network de respeito. Imagine. Ele não recebeu Naamã nem na chegada e nem na saída. Eu fico imaginando Geazi dizendo assim: mas profeta, o cara é general, acho que vale a pena, sabe, a gente ter essa política da boa vizinhança. Não quero nada. Tá bom. O general vai embora. E Geazi? O que Geazi faz? Vai descansar? Geazi corre atrás dele. Ô, espera aí, general. Ô, rapaz, o que houve? Meu servo mudou de ideia. Mentiroso. Quem quer é ele. Ei, tem gente aqui precisando aprender a desconfiar e bajular menos o patrão. Tem gente precisando aprender a confiar mais e se vender menos. Eita! Aí vem para o sítio e adora o Senhor e pede para ser o ano da ampliação e sai daqui e ao invés de esperar Deus ampliar, fica estabelecendo network, bajulando, se oferecendo. Não, deixa que eu vou. Derrubando pessoas, passando outros para trás. Para! Descansa! O interesseiro foi atrás. O que aconteceu com ele? A lepra de Naamã vai para ele. Pergunta para o teu irmão: tu quer isso para você? O versículo 27 do capítulo 5 de 2 Reis diz assim: por isso a lepra de Naamã atingirá você e seus descendentes para sempre. E olha o que diz o texto: então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso. Imediato. E aí, eu preciso te fazer entender o seguinte: a Bíblia, ela não foi organizada de forma cronológica. Provavelmente nós temos aqui o capítulo 4. Logo depois do capítulo 4, na linha cronológica, vem o capítulo 8, aonde de novo aparece Geazi, porque o capítulo 4 nos mostra a experiência vivida. Eliseu com a sunamita, Geazi está presente. O capítulo 8 nos mostra Geazi, não por acaso, no palácio, conversando com o rei. O rei pergunta, não sobre Geazi, mas pergunta sobre Eliseu. O que Deus está fazendo através da vida de Eliseu? Geazi enche o peito e diz: não, ele está fazendo muitos milagres. Teve uma mulher aí que não podia ter filho, ele orou por ela e ela engravidou, depois o filho morreu e acredita que ele orou por ela e o filho ressuscitou? Ele fazendo uso da experiência do seu Senhor para tirar proveito com o rei. Mas quando você vai no capítulo 6, você não vê o nome de Geazi. Pastor, mas não é no capítulo 6 que Eliseu diz assim: Senhor, eu te peço que lhe abra os olhos. Não é de Geazi que ele está falando, não está escrito o nome dele, não. Capítulo 7 também não tem o nome dele, não. Eu vejo Geazi no capítulo 4, que eu acho que ele está ligado ao 8, que vem logo depois vem o capítulo 5, que é a experiência de Naamã. Ele é leproso e diz a Bíblia que ele sai da presença de Eliseu dali por diante e some. Provavelmente capítulo 6, o moço que tem os olhos abertos já é outro. O que eu estou querendo te dizer é que se você não parar com esse ativismo, você fica doente, e uma vez doente você é substituído. Porque Deus não quer ninguém doente no altar.
Se você acha que o ativismo, que o ministério, que aquilo que Deus libera sobre a tua vida é para fazer você ficar doente, você está muito enganado. O que Deus faz na tua vida é para fazer teu casamento ficar melhor, é para fazer teus filhos ficarem melhor. Chega dessa história de filho de pastor desviado da igreja, porque não aguenta mais o pai que só ama a igreja e não está nem aí para a família. Chega de amigos, chega de parentes que não quer saber de pisar na igreja, porque você é tão ativista que só fala o tempo inteiro de igreja, 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 igreja. Há tempo para todas as coisas. O Senhor criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Ele não tinha a menor necessidade de descansar, porque Ele não se cansa, mas Ele descansou para deixar para mim e para você um exemplo. Se você não descansar, o carro vai quebrar. Esse culto fala sobre a importância do descanso. Descanso esse que eu vejo nessas mulheres. É sexta-feira, nós vamos atrás de José de Arimateia, porque nós somos zeladoras do corpo. A gente viu aonde ele colocou o corpo. Agora a gente volta para casa. Ainda é sexta-feira. Vamos preparar o perfume para honrar o Senhor Jesus. Porque a gente não vai esperar Ele ressuscitar para fazer. A gente vai fazer crendo que Ele vai ressuscitar. De repente, deixa de ser sexta. Começa o sábado. Para tudo. Ué, agora vou descansar. Olha para o teu irmão e diga para ele: eu te desafio. Faz com cara de profeta, mais autoridade, diga: eu te desafio a desligar o teu celular pelo menos 4 horas do seu dia, pelo menos 3 vezes na semana. Olha para mim. Duvido. Aí o senhor me quebra, pastor, eu vou perder dinheiro. É, porque a tua esperança está nos teus negócios. Na hora que a tua esperança estiver em Deus, é só uma questão de organização. E Deus está nos dando graça para organizar. Vamos ficar de pé. Vou lançar outra. Eu duvido que você hoje, depois do almoço, tire uma soneca. Eu duvido, ó, escute. Eu duvido de 3 horas da tarde até as 5, a gente não ouvir barulho nenhum no sítio. Silêncio. Piscina fechada, campo fechado, tudo fechado. Onde é que está todo mundo? Dormindo, descansando. Pastor, fala sério, eu só venho no sítio uma vez por ano, pastor. Eu tenho que aproveitar até a última gota. Ah, seria tão bom se esse sentimento fosse só em relação ao sítio. Mas esse sentimento é em relação a tudo. A gente quer aproveitar tudo até a última gota. Eu já falei aqui de um testemunho. Uma vez eu estive com um cantor numa feira de CDs. Várias gravadoras, várias rádios, TVs, livrarias, editoras. Lá em São Paulo. Encontrei com esse cantor. Ele disse: vamos rodar. Falei: não, eu estou aqui quietinho, ar-condicionado, salgadinho. Me deixa aqui quietinho. Estava com a Denise, minha esposa. Vamos rodar. Falei: mas você quer ir aonde? Qualquer lugar. Quem não é visto, não é notado. As pessoas precisam ver a gente. Autopromoção, sabe? Tem gente que é tão agulhada, tão agoniada, ela anda com cartão de visita. Tão agoniado, aqui quer fechar negócio.
Imagina, pastorando, se oferecendo aqui seu negócio, irmão, aqui, ó, aqui. Ah, mas não pode acontecer de maneira espontânea? Pode, espontâneo, mas o grande problema é quando está tomando conta da tua mente. Ó, acelerado. E não adianta, irmão. O carro tem que parar para reabastecer, trocar o óleo, botar água, senão bate o motor. Se não para, aonde você menos espera. Descansa. Quantos homens casados nós temos aqui? Levanta a mão. Palavra para você, sacerdote. Descansa. Tira um dia, vai dar uma volta com a tua esposa. Estou sem dinheiro, pastor, vai andar na praia. Qual é o passeio hoje? Nós vamos andar na praia, só nós dois. Nós vamos chutar água. Tira foto, respira fundo, renova. Rotina, mecânico. Tá feio. Sabe aquela engrenagem que está agarrando? Não tem fluidez. Falta amor. Eu vou orar pelos casais. Eu quero os casais todos aqui, casais casados aqui na frente. Dá a mão para tua esposa e vem aqui.